Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo. Bom dia, Itajubá, bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Estamos aqui novamente no nosso programa Prefeitura Informa. Eu, secretário de Comunicação, Francisco Tomazoli, trazendo as principais notícias e sempre entrevistando, conversando aqui num bate-papo legal, espontâneo, com a equipe do nosso prefeito Rodrigo Rieira, né, cada um na sua pasta. E hoje nós temos uma alegria enorme, é peso dobrado aqui, dois homens de quilate que formam a equipe. Um já nosso convidado frequente aqui, que sempre com muitas boas notícias para nos dar, nosso querido Fernando Bissacô, secretário de Ciência e Tecnologia. Muito bem-vindo, Fernando. Bom dia, Tomazoli. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Mais uma vez é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês para trazer algumas informações e esclarecer algumas dúvidas, se for o caso. Muito obrigado. E hoje nós temos uma grata notícia à população. O mais novo integrante da equipe do prefeito Rodrigo Rieira, nosso novo secretário de gestão, Carlos Conte. Carlos, seja muito bem-vindo ao programa Prefeitura Informa e na Prefeitura Municipal de Itajubá. Prazer enorme recebê-lo. Obrigado, Tomazoli, obrigado pelo convite e um grande abraço a todos os ouvintes da rádio pelo mundo, né, que nós sabemos que nós podemos estar em qualquer lugar do mundo ouvindo esse nosso bate-papo. Bom, eu estou na frente desse programa tem quase um ano, desde março do ano passado, né, que eu entrei na equipe, e a gente vem cada semana entrevistando um secretário diferente e assim vendo tudo que acontece, né, apresentando à população tudo que acontece na cidade de Itajubá. E, Carlos, a primeira pergunta que eu fiz para todos os secretários, não vai ser diferente para você, e essa pergunta tem o objetivo de mostrar ao nosso ouvinte o perfil da equipe. Né? A vida política pública tem aquele mito, né? Aquele paradigma, é um cabide de emprego, né, só o apoio eleitoral, aquela coisa toda. E em Itajubá a gente vê uma realidade muito diferente, porque o prefeito fez questão de montar uma equipe técnica, uma equipe onde cada um tem um know-how da sua área, domina, né, tem competência não só jurídica, mas de capacidade para realizar. Então a pergunta, Carlos, para você, para a gente começar o nosso programa, é: quem é Carlos Conte? Bom, obrigado. Vou tentar falar rapidamente, né? Tenho aí 35 anos de experiência e luta na área empresarial, então vou contar um pouco para você da minha vida, que aí fica mais fácil saber o que a gente vem fazer aqui. Eu sou graduado aqui pela Unifei, com pós-graduação, né? MBA em finanças, não pós-graduação. Não segui o caminho educacional. Fui mais para a área realmente de trabalhar na empresa privada. E trabalhei em diversas empresas do Brasil, iniciei minha carreira dentro da Ingesa, no Vale do Paraíba. Sou natural aqui de Cristina, mas sempre cresci no Vale do Paraíba. E depois vim para Itajubá fazer a Unifei, né, na época ainda EFEI, e me apaixonei pela cidade. Você sabe que todo mundo que passa por aqui realmente se apaixona. Conheci a minha esposa aqui, a Laís, também engenheira, né? E acabamos ficando por Itajubá por opção. Então, quando as pessoas perguntam para mim assim, mas por que Itajubá? Eu devolvo a seguinte pergunta: por que não Itajubá? A gente tem realmente algo único aqui nessa região, uma singularidade grande. E a minha vida profissional, eu sempre andei vamos dizer, pelo mundo. Da Ingesa, eu fui trabalhar na Taurus. Criamos muitas soluções em automação. Fiquei um tempo aqui em Itajubá nessa época, mas com muito escritório em São Paulo. E dali para frente, a gente foi trabalhando sempre na área de automação industrial, processo contínuo. Fui engenheiro e diretor da Módulo Informática Industrial e depois da GE, na área de PLCs. Seguindo para uma empresa chamada Intermec, a qual eu tive o prazer de fundar essa empresa, uma empresa americana, que eu trouxe ela para o Brasil, inicialmente em São Paulo, e depois colocamos uma planta aqui. E essa empresa, ela acabou adquirindo a Honeywell, e eu me tornei um dos executivos da Honeywell, até que cheguei à presidência da Honeywell durante um tempo, né? Fiquei na Honeywell até o ano passado, quando fiz o retirement plan do americano, né? Saí da empresa, mas continuo sempre na iniciativa privada e muito focado em processos e projetos. E a partir daí, Tomazoli, eu comecei a me dedicar a algo que já era muito na minha cabeça. Eu acho que só tem uma saída para o mundo, chama inovação.
né? Aí comecei a trabalhar com inovação forte, já fazia isso dentro das empresas, mas aí realmente dedicar a criar empresas que possam inovar e possam criar a espiral positiva, o famoso círculo virtuoso. Ô Carlos, aí a pergunta agora já vai distribuir para vocês dois aqui. Eu sem saber profundamente, mas percebo que a sua aproximação à prefeitura, né, ao Bissacô, ao prefeito, se deu muito através do Inovai. Correto. Né? Então aí a pergunta para os dois: como anda a Inovai, né, qual é a proposta da Inovai e como tem andado o desenvolvimento desse projeto Inovai? Então, a convivência com o Carlos, depois vamos chamar assim, do retire dele, né, como os americanos chamam, a aposentadoria, vamos dizer, só da área executiva da Roniel, ele continua pilhado. O prefeito costuma dizer que ele tem dentro dele um chip, e esse chip de alta velocidade é chipado, e que ele tem contribuições espetaculares para poder fazer. Ele já fez isso para o Brasil, fez isso para a Roniel, fez isso para as várias unidades espalhadas no Brasil, e está fazendo isso por Itajubá. E assim que ele saiu, a primeira coisa, quando nós nos reunimos no conselho da Inovai, nós falamos, puxa vida, nós temos uma pessoa com o perfil inovador que o mundo requer. E aí foi com muita satisfação que todo o conselho da Inovai falou, vamos convidá-lo, quem sabe ele aceite, não é? Para ser o diretor de inovação da Inovai. Então isso, desde a partir de abril do ano passado, a gente está tendo uma convivência muito estreita porque ele assumiu a direção de inovação da Inovai, junto com o Maurício Bittencourt, que é o diretor-geral, e isso trouxe muita satisfação, está tendo muita iniciativa voltado à universidade, à prefeitura e a todo o ecossistema, assim que a gente chama a área de inovação. Itajubá já tem o seu parque tecnológico, fase 1 pronta, tem incubadoras de empresa, tem várias startups, e ele tem contribuído muito pela sua vivência internacional e nacional nas relações na área de inovação, tanto com startups quanto com empresas de base tecnológica de alto nível. Então essa convivência, agora ele chegando recentemente na prefeitura, só vai potencializar, né, tudo isso que que ele já vem fazendo e nós estamos fazendo junto. Então foi uma aquisição para nós daqui da nossa região, uma contribuição muito grande e vai fortalecer demais as iniciativas. Então eu queria desejar agora em público, já falei com isso pessoalmente para ele, as boas-vindas, né, do Carlos Conte para o time de secretários da prefeitura. Isso vai engrandecer demais, vai agilizar, potencializar e vai ter muito mais contribuições para o desenvolvimento bem comum da nossa sociedade. Muito bem-vindo, Carlos Conte. Muito obrigado, Fernando. A gente está aqui para colaborar. Inclusive, realmente, o que vem desse segmento de empresas de startup e inovação é esse conceito de colaboração, né? Onde você tem sinergia entre as partes, entre as empresas do ecossistema. Isso é algo que já acontece aqui em Itajubá, às vezes nem tão notado. Nós temos que ter isso em mente quando a gente imagina o potencial que está instalado nessa região, tanto a nível de indústria, quanto de comércio e quanto de educação, né? Sem deixar de falar também da parte de saúde, tanto a medicina a nível de corretiva, quanto a medicina de acompanhar as pessoas. Então a gente está criando realmente aqui algo único a nível de uma cidade de pequeno porte com uma qualidade de vida alta. Isso é uma obra a 4 mãos, ou 6 mãos, ou quantas mãos a gente puder, todo mundo participa, né? O Rodrigo é um prefeito extremamente empreendedor, a gente vê as obras que acontecem alinhadas, feitas de maneira correta, dentro dos limites que se pode fazer, dentro do orçamento, mas acelerando demais o desenvolvimento do nosso município em todas as áreas, social, industrial, comunicação, né? Nós temos realmente que nos orgulhar. O ano passado, eu e o Fernando tivemos a oportunidade de ir até o Rio de Janeiro, quando a gente foi buscar uma parceria que hoje já está feita para o município com a TIM, quando a gente queria iluminar Itajubá com uma nova rede de comunicação de dados máquina a máquina para transformar Itajubá na base de uma cidade inteligente. E a diretoria da Inovai foi até na Barra, no último andar lá da TIM, com a presidência, quando nós mostramos a cidade. Você se lembra? Muito. Eu fiquei impressionado com a reação do diretor de inovação da TIM. Ele falou assim, gente, esse é o Brasil que dá certo. E nós não falamos nada que não seja a pura verdade daqui. Mostramos as fotos, falamos do ecossistema de 15 mil alunos no curso superior, 15 mil
alunos nós temos nessa cidade. Isso gera uma combinação única. Somado a isso, nós somos um polo dos municípios que estão em volta da gente. E as indústrias que estão aqui colaboram com Santa Rita, muita empresa que está aqui produz uma parte de Santa Rita, o restante aqui, né? Colaboram com Pouso Alegre, colaboram com Maria da Fé. Quer dizer, a gente realmente é um elo de ligação único, que combina muito com essa ideia de inovação e startup. E você se lembra que o Silmar Palmeira, que é o diretor nosso, falou que, gente, eu quero mudar para lá. Eu quero. Não, isso que você está falando. É verdade. E depois eles vieram aqui, fizemos o lançamento dessa parceria em novembro. Falaram, gente, vocês falaram um pouco da cidade, do que está aqui implantado e da infraestrutura e tudo mais. Realmente. E do que é produzido aqui, já nessa área de inovação voltado para a cidade inteligente. Quer dizer, a gente já tem aqui startups e indústrias produzindo equipamentos ligados a essa rede. E é isso que a gente quer fomentar. E muitas pessoas falam, poxa, mas você só quer saber de startup? Não, acontece o seguinte, startup é um dos elementos muito fortes. Quando você gira a startup, quando você cria uma empresa nova, ou traz uma nova indústria, ou um novo modelo de negócio para o comércio, pouca gente sabe, mas, por exemplo, quando você usa o aplicativo Magalu, né, aquele aplicativo saiu daqui de Itajubá. A empresa foi vendida, foi embora para São Paulo. Magazine Luiza. Hoje, Magazine Luiza chama Magalu, o aplicativo que você compra. Foi feito aqui. E todo mundo que trabalhou nesse aplicativo hoje está lá no prédio da Ericsson, lá na Zona Norte de São Paulo, e vamos trazer esses caras de volta para cá, porque vamos desenvolver mais uma fase. Então, isso cria uma massa muito grande. Nesse momento, por exemplo, a Inovai está investindo em várias atividades dentro da cidade. Então, nós estamos contratando pessoas, que vai desde do profissional da área de civil, para construir alguma coisa, na parte elétrica, para montar, né? Passando pelo setor de serviços. Por isso que eu queria muito que a população entendesse que isso aí é um trabalho de todos. Não é um trabalho de elite, nem muito menos um trabalho focado só numa área. É um trabalho que tem que ser equilibrado. Que o Fernando faz muito bem, esse equilíbrio entre comércio, indústria e saúde, né? Que a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, Itajubá tem um perfil singular, inclusive nas palavras de um diplomata, Juliano Alves Pinto, morou 4 anos em São Francisco, no Vale do Silício, berço da inovação no mundo, referência mundial. E o Juliano é responsável pelo escritório de inovação do Itamaraty, em Belo Horizonte, para toda Minas Gerais. É também um escritório inovador, é um piloto, é o único no Brasil, pelo perfil que o Juliano tem. Ele já esteve em Itajubá 2 vezes e falou, olha, Itajubá para mim, sem medo de errar, é uma das regiões mais desenvolvidas em termos de inovação e empreendedorismo, tem todas as condicionantes, não é por acaso que nós temos a chancela de já ter estabelecido aqui o Parque Tecnológico em Itajubá, fase 1, dentro do campus da Unifei. Quando as pessoas perguntam, mas esse Parque Tecnológico não sai nunca? Já saiu sim, já faz tempo. A gente tem vários laboratórios dentro do campus da Unifei que foram criados a partir da chancela de um parque tecnológico. E também já tem um prédio que vai receber várias incubadoras. Ele está passando por uma reformulação estrutural, vai ficar pronto esse ano. Nós vamos poder colocar dentro desse prédio, lá na fase 1 do Parque Tecnológico, que é a incubadora de empresas, né, de startups, até 40 ou 45 startups lá dentro. Nós vamos dobrar o tamanho da atração e manutenção de startups aqui. E o Juliano dizia o seguinte, Itajubá é singular em várias áreas de inovação. Eu nunca vi no Brasil alguma coisa tão madura, tão robusta, tão preparada para o futuro, vivendo hoje já o seu presente. E eu diria que é fundamental, complementando o Carlos, a ligação que o prefeito Rodrigo Rieira desenvolveu com o reitor Dagoberto para que a universidade e a prefeitura andassem efetivamente de mãos dadas para que esse desenvolvimento tivesse uma sinergia maior, uma parceria maior e um desenvolvimento de longo prazo e de maior alcance. Isso está sendo essencial, junto com as outras instituições, que eu posso citar aqui, a questão da CDL, da FACESM, do CIMEI, da ACIEI e também da SEDECTS, que é a Secretaria de Estado do Governo de Minas Gerais, voltada à área de ciência e tecnologia. Então nós temos uma coisa robusta que a Inovai hoje representa. Isso. E é uma entidade privada, tem que tirar nota fiscal, tem que ser autossustentável. Não Ou pode seja, ficar tem que gerar recurso, tem que gerar recurso, emprego, renda fazer girar e etc. a economia local. Gerar a economia. E nós tivemos a oportunidade, pela Inovai, o ano passado, de mostrar a Inovai para o mundo, né? Foi feita uma missão do governo de Minas,
a Israel. É interessante que depois, com toda a eleição que nós já vivemos, todo mundo hoje está escutando muito de Israel. E realmente... o governo Itajubá saiu na frente, né? A gente saiu na frente. Não, e foi muito interessante que nós fomos em 24 pessoas para visitar o polo de tecnologia de Israel e dividimos a nossa visita lá em Haifa, Tel Aviv e Jerusalém, que são os 3 grandes polos. E lá estavam representados os 3 grandes polos de Minas, Uberlândia, Itajubá e Belo Horizonte. Isso foi impressionante. Hoje nós temos conexão com muitas startups de Israel já aqui. Vamos dizer, passa desapercebido, porque é uma conexão entre empresas. A gente nem precisa falar aqui de qual país que é, né? Sim. E já temos tantas conexões aqui em Itajubá com China, com Alemanha, França, mas Israel, Taiwan e muitas outras. Então, essa realmente foi uma descoberta inicial e todo mundo se impressionou. Eu não estava quando a Inovai foi fundada, foi uma obra feita pelo Fernando, pelo Dagoberto, pelo André Gesualdi, na época de CIMEI, né? Pamplona. Edson Pamplona, que eles fizeram isso, o próprio Jorge Calas também. Isso, o Cacá, o Jorge Calas, o Carlos Alves. Então, Ronaldo. isso foi feito em 2017, o lançamento do embrião. Aí pegou força realmente em 2018, quando eu fui lá e mostrei nas apresentações em Tel Aviv e Haifa o que nós estamos fazendo aqui, que é o conceito da hélice tripla da inovação. Só assim, mas vocês estão copiando Israel? Falou, não, a gente está vindo aqui agora para terminar de copiar, porque a gente já começou, né? Para o nosso ouvinte, o que significa esse conceito, a hélice tripla de inovação? É quando, que o Fernando acabou de explicar, é quando você une a universidade com o poder público e com as indústrias. Quando você fala indústria, está junto a parte comercial. Então, os 3 trabalham junto numa entidade. E não cada um seguindo um rumo diferente que só ele poderia fazer. Isso é Inovai. Perfeito. Né? E isso é o que Israel faz hoje. É interessante. Então, uma coisa que é importante, Tomazoli, que a gente destaque, que muitas vezes as pessoas ficam comparando Itajubá com outras cidades, com outras vocações, e Itajubá está muito adiante, está na vanguarda disso, né? Por causa de uma vocação na educação e na tecnologia. As cidades estão buscando acompanhar isso que o Juliano Alves Pinto, diplomata, falou da singularidade de Itajubá. Você, com uma cidade dessa localizada tão bem aqui, dentre os grandes polos de desenvolvimento e de consumo do Brasil, na região sudeste, uma cidade que é uma referência, uma ilha, né? Dentro de um oceano muito vasto, que está todo mundo buscando isso. O mundo, nós não estamos inventando a roda. O mundo busca isso. Israel faz isso, os Estados Unidos fazem isso, a China faz isso, né? Os países, a Taiwan faz isso. Está todo mundo querendo fazer isso. A Europa faz isso muito bem, Londres faz isso. E nós, às vezes, somos comparados, falar, puxa vida, mas vocês estão trabalhando com uma coisa que é muito, vamos dizer assim, para uma classe privilegiada. O Carlos falou muito bem. É um novo eixo de desenvolvimento, mas não é excludente. Ele é complementar com tudo que a gente já tem aqui em Itajubá. Agora, o que nós precisamos parar e pensar e ver assim, olha, gente, nos estados desenvolvidos, nos Estados Unidos e em outros países, no hemisfério norte, o que acontece é que as operações muito mais simples estão sendo substituídas por tecnologias avançadas. E não adianta você falar assim, não, vamos criar uma política em Itajubá para reter essas questões. A tecnologia, como foi o caso Uber, por exemplo, em que os taxistas tentaram fazer uma barreira, ela tem que conviver, porque a tecnologia ela vai acontecer independente da gente querer ou não. A inovação ela vem, não dá para represar isso no mundo. Então o que nós temos que fazer em Itajubá? Tudo que nós temos é pegar as pessoas e passar a seguinte orientação. Pessoal, busquem a qualificação. Busquem cada vez mais, porque as empresas estão cada vez mais exigindo qualificação dos seus funcionários, até as empresas convencionais. Hoje é raro, você não acha mais emprego para pessoas que só têm o ensino fundamental. Estão buscando já ensino médio, ensino técnico, ensino superior. E Itajubá oferece todas as facilidades para que a educação permeie todo esse meio e chegue até o topo da pirâmide, onde está instalada a ciência, a tecnologia e a inovação. Qualifiquem-se. Aqui nós temos várias iniciativas, inclusive da Prefeitura, voltado ao Centro Vocacional Tecnológico, o famoso CVT na Avenida. Tem cursos gratuitos de línguas, de inglês, de espanhol, tem cursos básicos de informática, cursos avançados de informática, reforço para o Enem. É parceiro da UITEC, a Universidade Aberta do Estado de Minas Gerais, é parceiro do Instituto Federal, com vários cursos para garçom, curso para cabeleireiro, curso na área de alimentação, voltado também para a qualificação das pessoas. A gente precisa muito,
nessa segunda fase, o Carlos falou muito bem, que isso envolve todo o nosso ecossistema. Então, o comércio e o serviço tem que estar cada vez mais qualificado para poder receber as visitas que a gente recebe. Então, nós vamos ter que ter cardápio bilíngues, nós vamos ter que garçons que sabem servir, nós vamos ter que ter recepcionistas, vendedores qualificados para poder atender essa demanda que já está acontecendo. Nós já iniciamos o processo de internacionalizar Itajubá. O ano passado nós recebemos, né, Fernando, aqui na cidade, missões da Holanda, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Taiwan. E isso é um plantio, são sementes que a gente está colocando. Mas isso já está acontecendo. Estão vindo cada vez mais pessoas de qualquer lugar do mundo para cá. E o que nós vendemos? Nós vendemos a cidade, vendemos a capacidade de instalar o que a gente chama dentro do jargão aí de tecnologia de uma spin-off. O cara não precisa pôr a empresa dele inteira aqui, ele cria uma pequena empresa aqui e começa a acrescentar e em breve ele está produzindo localmente. Ou usando a capacidade que já está instalada, se for no setor mecânico, por exemplo, comprando de 3, 4 e criando o produto final. Mas essa internacionalização já está acontecendo. Como o Fernando bem colocou, isso demanda também do setor de serviços uma aceleração do desenvolvimento, que nós já estamos promovendo e estamos vendo isso acontecer, né? Sem contar que hoje Itajubá é um polo regional de comércio, né? Na parte do comércio é impressionante. A gente brinca que Itajubá tem uma grande Itajubá em volta. A gente serve a muitos municípios em torno da gente hoje, né? Na comunicação, eu recebo o contato do cidadão, né? Do cidadão comum. E percebo que pelas falas, né, pelas solicitações, até pelas críticas às vezes, aquela mentalidade antiga. O prefeito tem que trazer grandes empresas para a cidade, tem que trazer serviço, né? Então, diante do mundo que nós vivemos hoje, uma competitividade acima do que tudo que já viveu, né? Cada dia mais acirrada. Aonde esse pensamento de trazer empresas, é a coisa mais básica de todo administrador público, né? Desde o município de 2 mil habitantes até de 5 milhões de habitantes, o prefeito quer trazer, porque ali é produção, é emprego, é tributo, etc. E são 500 e tantos municípios no estado? 853. 853, desculpe. 5 mil e tantos no país, todo mundo querendo. No ambiente desse, que todo mundo quer a iniciativa privada, porque ela é fonte de trabalho, de tributos, etc. Como o município entra nessa guerra? Quais são os diferenciais para conseguir, pelo que vocês estão falando aqui, né, que ficou muito claro, fazer com que nasçam novas empresas, né, que é a questão da startup e essas parcerias, e também ser atrativo a empresas já consolidadas a virem. Quais são as ferramentas que o município tem para jogar esse jogo? Essa pergunta sua é muito boa, né? Só deixando bem claro para todo mundo que está nos ouvindo, né? Primeiro que você tem uma fase subsídio. O subsídio você tem o federal, o estadual e o municipal. Então o nosso município pode jogar nível de subsídio no municipal. E temos vários atrativos que a gente usa para trazer as empresas para cá. Fernando é o dono da pasta de indústria. Tem lei municipal para doação de áreas que tem que passar pela Câmara, e também tem o incentivo ISS. Esse ponto é importante de destacar, porque Belo Horizonte recentemente colocou esse incentivo de ISS. E nós publicamos, inclusive, na imprensa, falando, olha, nós já temos isso aí faz tempo e já usamos isso para atrair empresas. Agora, mais importante do que o incentivo só a nível de, vamos dizer, impostos que você deixa de arrecadar, né, que é, no fundo você está jogando uma linha para buscar um peixe, é você ser excelente no que faz e trazer por competência. Então esse é um trabalho que a gente tem feito. Então muitas empresas que a gente trouxe para cá, eu inclusive trouxe algumas, posso falar tranquilamente, a gente trouxe mostrando a grande característica que nós temos no município de a conexão que nós temos aqui com o Sudeste é maravilhoso. Então, as estradas, por mais que pareça, a gente está na malha viária boa. Mas aqui não dá para pôr um centro logístico da Amazon. Não queremos ter um centro logístico da Amazon aqui. Mas a gente quer vender assim, tecnologia para a Amazon quando ela puser o centro logístico, sei lá onde, que é o centro de distribuição para o Brasil. Mas, por outro lado, nós temos aqui uma inteligência. Nós temos aqui o setor de autopeça muito bem montado para você ter várias órbitas em volta dessa cidade. Então, isso a gente trabalha. Segundo elemento que a gente usa muito é a parte, quando eu trago o cara da China aqui, eles falam assim, que ar limpo. Pô, já fazem 7 dias que eu estou aqui, não vi nem dia com ar ruim.
Então isso é qualidade de vida. As pessoas quando vêm e querem atrair a mão de obra, isso a gente tem atraído empresas em função disso. A capacitação tecnológica aqui é forte e a comunicação. Nós temos fibra ótica nessa cidade para todo lado, com vários provedores. Isso é único. Hoje a velocidade de fibra nessa cidade supera muitos lugares do mundo. Tem vários amigos dos Estados Unidos que vêm aqui e falam, mas lá onde eu moro não tem isso. Por quê? A gente conseguiu construir uma infra muito decente, né? Então a gente tem que buscar esses steps positivos. Aí pego o gancho da sua pergunta, poxa, tem que trazer uma empresa. Gente, isso é o mesmo sonho de dizer que a gente tinha petróleo e o Brasil inteiro vai ficar rico. Olha o que aconteceu com a Venezuela, que foi em cima do petróleo. Então nós nunca podemos pensar numa cidade que é extremamente economia terciária, diversificado, que uma empresa vai vir aqui, vai ser a dona da cidade. Até porque um dia ela pode ir embora. E aí nós sabemos o que acontece. Então nós temos que trazer múltiplas empresas. Nós não temos um target, não, só quero empresa até X funcionários. Não. A gente tem o target de trazer a empresa e fazer ela não acabar. O Rodrigo sempre fala fala para mim, qual a empresa que veio para Itajubá e acabou? São raros os casos. Ela vem, se estabelece, fica. E vão passando anos e anos, como nós temos aí, por exemplos da Fânia, quantos anos instalada aqui, né? A própria Ronel, que hoje está aqui desde 2005, cada vez trazendo mais operações. É assim que é o nosso trabalho. A gente chega para ele e fala, você está aonde? Eu estou em tal cidade. Tá bom, vamos abrir uma divisão aqui? Vamos. Então, começa, testa a água e vai crescendo. Então, esse é o caminho. Poxa, podemos acertar a sorte grande um dia? Eu tenho várias visões, por exemplo, ali onde foi a PKC, né, Fernando? A gente fala, poxa, aquilo ali para ser um centro logístico seria maravilhoso. Já está fora da cidade, os caminhões poderiam entrar ali, desembarcar, ir e voltar. Poderia ser shopping, poderia, mas na realidade a gente tem que fazer algo consistente. E não chegar naquela situação de que você não tem mais a empresa e gerar um problema social. Então, cada vez que eu trago uma empresa de 100 funcionários, se ela for de 100 ou 300, mas gerar 5 empregos externos, que é o que a gente chama de consórcio modular produtivo, que é a grande ferramenta da manufatura atual, da indústria 4.0, que é a nova geração da indústria. Eu ponho uma indústria que ela é a base, a gente brinca que é a Nike. A Nike é um centro de design de tênis, ela não tem uma fábrica de tênis, ela não tem uma loja de tênis. Então, essas empresas que você coloca aqui, elas multiplicam por 5 ou por 10. Exemplo é o Alpargatas, né, que fazia a produção da Nike. Produção, exatamente. Então, esse é o nosso trabalho. Aí você fala, o que a gente quer fazer? Nós estamos atraindo, sim, temos empresas, temos já várias empresas que se estabeleceram aqui de perfil tecnológico que passam a gerar 25, 50, 100 empregos. E quantos indiretos? Muitos indiretos. E todo mundo participa desses indiretos, que são os vários setores da economia. Tem uma coisa interessante te explicar, né? Trocando em miúdos, sim, estamos com um esforço grande de trazer indústrias cada vez mais. E um outro esforço, Tomazoli, que tem que ser destacado é que o Rodrigo sempre fala que às vezes nós somos ótima mãe, Itajubá uma ótima mãe, ou uma ótima madrasta e uma péssima mãe, porque nós não estamos tratando bem as empresas que estão aqui instaladas. Hoje, nós estamos fazendo um trabalho muito grande, a Inovai está fazendo isso, oferecer às empresas aqui instaladas, as grandes empresas aqui instaladas, é o caso da Rony, é o caso da Mali, é o caso da GE, é o caso da Baltô, da Tapu, Elibras e etc. Imbel, são todas as empresas que foram já contactadas no sentido da gente oferecer a eles aquilo que raramente eles encontram em outros lugares, que é fazer a conexão, a colaboração através da Inovai entre uma grande empresa de base tecnológica, como essas que eu citei, já estão aqui em Itajubá, com essas startups. Isso é uma forma de eu reforçar, de eu mostrar para essas empresas, essas grandes, o que é esse ambiente de inovação de Itajubá, que eles não precisam buscar fora esse tipo de produto ou serviço e pode desenvolver isso. E através de uma estrutura profissional que é gerenciada pela Inovai, o Maurício Bittencourt, que é o diretor-geral, e o Carlos Conte, que é o diretor de inovação. Isso já aconteceu, um projeto maravilhoso. Só para você ter uma ideia da diferença, por exemplo, em cidades que estão à beira da Fernão Dias, com a nossa vocação diferenciada em inovação e a tecnologia. Tem um case, o Carlos vai poder contar um pouquinho mais, de um gigante mundial que se encontra em Pouso Alegre e que a gente foi levar a solução de startup, de criatividade, de agilidade, de inovação, para eles resolverem um problema que eles tinham na Unilever. Isso foi feito um contrato, né? É espetacular, foram selecionadas startups e isso daí levou solução de conhecimento. Nós costumamos dizer que o minério itajubense, que Minas Gerais é conhecido por causa dos minérios, Minas Gerais. As Minas Gerais. O nosso minério é o conhecimento. Nós já estamos retendo
pessoas aqui e já estamos atraindo pessoas a virem para cá, investindo através de emprego e renda. O Carlos poderia falar um pouquinho desse caso Unilever? Esse caso é um muito caso interessante. emblemático, porque como a gente fala, o ecossistema, as empresas orbitam em torno de outras, né? Nesse caso, nós conseguimos implantar uma solução de automação na planta de Pouso Alegre, que ela não tinha como trazer isso globalmente, porque globalmente seria um custo tão alto que daí não dá o retorno de investimento no Brasil, porque o consumo não é tão alto. Aí, o que acontece? Não faço o que eu tenho que fazer, mas também não produzo um produto decente. Poxa, qual a saída? A saída é usar a inovação. Então, fizemos um contrato, Idovai, com ela, selecionamos as empresas que tinham capacidade de entregar e entregamos isso, está funcionando. Provavelmente isso vai ser replicado em outras unidades. Estamos seguindo essa mesma ideia com outras empresas, onde a Inovai quase que fica, junto com a Unifei, a área de desenvolvimento. Quando eu falo junto com a Unifei, porque muitos dos projetos nossos têm a bênção dos pesquisadores da Unifei, e muitas vezes, antes de virar uma solução, ele virou um tema de um PhD, de uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, coisas do gênero, né? Eu tive aqui recentemente, aqui na rádio, falando com vocês sobre uma das nossas startups que está agora no auge de todo mundo conhecê-las, infelizmente por causa de uma tragédia, que eles fazem monitoramento de barragem. Então, esses vão ser os próximos a criarem soluções daqui para o mundo, né? Então você está dizendo que dentro da universidade, existe uma startup aqui que tem um sistema de monitoramento de barragem? Nós viemos aqui novo para mim. Nós viemos aqui na Futura, semana passada conversamos, saiu na Globo, ainda brinquei com o CEO da empresa que está aqui conosco dentro da Inovai. Falou, você agora é imortal. Por quê? O seu vídeo com a sua solução caiu na internet e está aí disponível para todo mundo. É só procurar no Google ou procurar dentro da Rede Globo que você vai achar a explicação detalhada da solução, que não é só para barragem, é para ponte, viaduto, prédio e barragem. Tá? Solução de tecnologia criada aqui. E barragens, não só de rejeitos, como a de Brumadinho e Mariana, mas barragens hidrelétricas também. Isso. Uma coisa que eu acho interessante, Fernando, que você falou várias vezes do Juliano. Juliano é um embaixador que morava nos Estados Unidos, voltou para cá e chegou em Itajubá e falou assim, existe uma singularidade em Itajubá. Quando a gente pensa na palavra singularidade, a gente pensa que é único. Não, na realidade, a conotação matemática de singularidade é quando as curvas se encontram no infinito. Então, na realidade, o que ele falou é que ele quer dizer o quê? Que essa hélice tripla que existe aqui, essa conjunção de pensamento está acontecendo aqui. Pense nessa palavra singularidade, que é muito mais que ser único. É o encontro de tudo, né? Que é o que a Solver promoveu. Então, e a Solver, que é essa empresa, eu acho que é singular também, por uma outra questão, por causa do ambiente que ela encontrou aqui. Porque a solução que ela desenvolveu é inovadora, que ela usa o laser ou a ótica através do laser para poder fazer o monitoramento à distância, né? Ela encontrou essa solução junto ao nosso famoso, querido Laboratório Nacional de Astrofísica, que é uma das referências no Brasil e no mundo relacionada à astrofísica, a pesquisa da astrofísica no mundo, parceiro da NASA, da Roscosmos, das agências espaciais japonesa, alemã, etc. E que ali ele encontrou a solução da parte de laser. Isso. Que ele já estava buscando dentro da Unifei, do lado que você precisa fazer a equação matemática de como é que você controla aquilo. Isso foi feito dentro da Unifei através dos especialistas que existem lá dentro. Então essa singularidade, você ter aqui vários laboratórios e ter um LNA aqui, que é especialista mundial em laser, arrumou a solução em laser para a Solver. Então a hora que a Solver teve essa solução, falou, puxa, eu não encontraria isso em qualquer outra cidade do Brasil, nem nas grandes capitais. É difícil você encontrar vamos dizer, uma estrutura como o LNA tem, de grandes pesquisadores, doutores, nessas áreas, que vai além do laser, também na mecânica fina, na microeletrônica e outras áreas que eles são especialistas. O prefeito Rodrigo, em algumas entrevistas que eu acompanho em outras rádios, ele citou, a título de futuro, de perspectiva, né, na segurança pública municipal. Eu acho que essa conversa saiu entre vocês, sim. Né, de usar a ciência, a tecnologia, essa inovação para garantir mais segurança, através de leitura de placas de veículos. Cidadão, isso. Fala um pouquinho desse projeto. Bom, esse projeto ele já está acontecendo agora. Eu vou até dar um step, voltar uma fase. Quando eu fui em Israel ano passado,
projeto que eu fiquei muito impressionado ao ver lá em Tel Aviv é o projeto de míssil antimíssil. Existe um escudo protetor em cima de Israel que, durante a semana que eu fiquei lá, 150 mísseis foram disparados contra Israel, nenhum caiu em Israel, porque existe um sistema de segurança baseado em radares, em câmeras, em observação, que a hora que o míssil é lançado de fora de Israel, o cara já elimina esse míssil. É o que é chamado lá de Security Dome. Trazendo isso para o universo brasileiro, nosso problema aqui é o que? É a invasão das cidades. Em geral, muitas vezes um ato de violência é praticado com alguém que chega de outro lugar ou que não está sendo devidamente tendo a resposta. Então, por que não uma cidade não ser inteligente no sentido de saber todos os veículos e caminhões que entram na cidade, eles estão registrados numa base de dados com inteligência artificial ligado com as inteligências superiores, que seriam as polícias civil, militar e até federal, aonde eu consigo saber o que está acontecendo realmente. Foi esse o projeto que a gente começou a implantar aqui agora. Tá? Esse projeto está em fase piloto, mas já está monitorando o cidadão, monitorando o que acontece na cidade, de modo a ser usado de maneira benéfica. Isso quem tem acesso restrito dos órgãos de defesa. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos ter segurança para quem anda na rua, segurança para quem entra e sai da cidade e transporta a mercadoria, de que nós estamos sabendo o que está acontecendo e que nada de ruim vai acontecer. Ou seja, não temos míssil aqui por enquanto. Então não precisamos de radar, nem de míssil satélite. Nós precisamos, e nós estamos hoje aqui com bicicletas elétricas para melhorar a patrulha monitoradas, ou seja, eu consigo saber onde está acontecendo, e a nossa visão é que no momento que o SAMU pega alguém para levar para o hospital, a gente sabe onde esse cara está, que hora que ele vai chegar e já o que ele tem. Uma ambulância que chega na cidade, ou um paciente que precisa de um tratamento, a gente sabe como tratar desse cara. E a visão nossa é chegar num dia que o cidadão vai poder receber uma mensagem no seu celular, ou num totem, se ele não tiver celular, ele pode consultar no totem. Que horas que passa o caminhão de lixo aqui mesmo? Eu posso colocar o lixo. E meu ônibus que vai para tal lugar? Que horas que eu vou para o ponto? Eu não preciso ficar com meu guarda-chuva esperando uma hora que vai passar o ônibus. Então, colocar a segurança é muito mais do que falar assim, poxa, tô premeditando o crime, igual no Minority Report, né? Já sei que o cara vai assaltar amanhã. Não é isso. Na realidade, eu estou rastreando, tendo informações inteligentes que ajudam a tomada de decisão de alguma coisa que vai acontecer ou solucionar o ocorrido, né? Então, isso que nós estamos fazendo aqui. E isso já são empresas também de Itajubá que já implantam isso fora daqui. Quando a gente vê no Fantástico um monte de cidade que tem isso, mal sabem que saiu daqui, né? A gente sempre cita, poxa, mas eu nem sabia. Que a gente talvez precisa falar um pouco mais. O André sempre fala que, o André Gesualdo fala, poxa, a gente tem que falar mais o que a gente faz. Tem que cacarejar, né? Botar o ovo e cacarejar. Muita coisa que sai daqui, a gente não fala, né? Tem uma informação interessante na área de atração de desenvolvimento, empregos e tudo. Aconteceu ano passado, estiveram aqui em Itajubá, dentro da universidade, de um dos auditórios da universidade, com a participação do prefeito, do reitor e da Inovar, com todos os parceiros e instituições, uma apresentação do general Bini a respeito do CISDIA, que é um sistema que faz a tríplice hélice para o Exército, na área de ciência e tecnologia do Exército. E isso é muito importante porque eles querem fazer com que o Exército seja beneficiário, enquanto consumidor de alta tecnologia e de inovação, tenha escritórios avançados, não só em Brasília, nas principais capitais e em cidades inovadoras, onde já existe um ecossistema com universidade tecnológica, com políticas públicas e com empresas e indústrias e startups voltadas à inovação. O CISDIA, que é esse sistema de integração do Exército com a indústria tecnológica, com startup e com a academia, só existe no Brasil, se não me falha a memória, nas 3 principais capitais do Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, no Nordeste, em Recife, no Sul, em Florianópolis, todas cidades de inovação e tecnologia, e Campinas e São Carlos. E nós somos já potencialmente a 8ª cidade do Brasil, em 5.500 municípios aproximadamente, distinguidos pela nossa singularidade em atrair um escritório onde vai ter um coronel reformado, voltado à área de inovação, com presença física em Itajubá, para poder tracionar essa integração com toda a área de desenvolvimento do Exército. Então isso é uma coisa que vem um coronel para desenvolver um potencial de negócio muito grande, porque a gente tem aqui implantado já
vamos dizer, extraoficialmente, um polo de segurança e defesa com a questão histórica do batalhão desde 1919, está completando 100 anos o batalhão. A fábrica de armas desde 1934, né? A Elibras com 40 anos já de existência, e outras empresas menores, eu posso citar a Aerotron e posso citar a Datapool, que são empresas voltadas à área de defesa. Então isso tem um interesse enorme. Quantos coronéis que nos serviram aqui, que hoje são generais, conhecem a inovação e que hoje estão em Brasília no comando de várias iniciativas das Forças Armadas. Então Itajubá tem isso e muito mais. Isso foi um passo que o reitor e o prefeito deram no sentido de acolher o CISDI, o General Bini e sua equipe, para poder colocar aqui atração de outros negócios, atrair empresas voltadas à inovação, consolidar as que estão aqui para mais oportunidades de emprego e renda para a cidade. Isso às vezes as pessoas não eles esquecem. A gente fala, a indústria é importantíssima, porque ela é alavancadora de outras, vamos dizer, do setor da economia, outras áreas. Mas não podemos esquecer da vocação DNA de Itajubá. Pô, a importância que nós temos na educação, ela é muito grande. Então, tudo que se reflete a nível de educação é uma parte importante do PIB do município. Não podemos esquecer disso. Sim. A gente pensa, não, indústria, beleza, mas a educação é um elemento, inclusive vai ser usado na startup depois. O segundo elemento, setor de comércio. Nós somos um comércio regional. O comércio está se modificando de uma maneira enorme, né? Porque hoje, assim, tipo lojas, grandes lojas, redes de lojas, migraram muito para a internet, né? Com e-commerce, né? Mas existe ainda um comércio que sempre vai existir, né? Que está muito focado em você estar presente no local. E nós somos fortes nessa área. E continuamos fortes, né? Há uma mudança no varejo, há uma mudança no comércio, mas é um setor importante da economia. Então, é esse tripé. Acho que a gente tem que sempre pensar nesse tripé, né? Que o que se gera, por exemplo, a nível de educação, que se movimenta na cidade a nível de consumo, seja esse consumo orientado a entretenimento, alimentação ou saúde, é grande. O estudo que a Unifei fez recentemente, no final do ano passado, no aniversário da universidade, está aberto esse estudo, né? Quem quiser 17% é a contribuição para a economia só da Universidade Federal de Itajubá. Isso. Com seus 6.500 alunos. Esse estudo está aberto no site, você pode ser visto por todos, é muito importante. E eu complemento, Carlos, dizendo o seguinte, que se a gente fizer, caso a gente faça um gráfico do formato de uma pizza e divida essa pizza em 10 pedaços, nós temos outra singularidade importante. O perfil de Itajubá é de cidades de países desenvolvidos. Se a gente for ver nessa questão do comércio e serviços, nós estamos aproximadamente, Tomás, olha, com 60% voltado para isso. Isso não é comum você encontrar em cidades brasileiras em que o serviço ele sobrepõe a indústria. A indústria representa aproximadamente metade do comércio do serviço Itajubá. É 60-30. E 10% um pedaço da pizza que vai para a área de agricultura. Então essa singularidade de Itajubá está muito voltada a isso que o Carlos falou, comércio e a área de serviços, que é de cidades muito desenvolvidas. Então, gente, nós não podemos menosprezar tudo aquilo que a gente tem de melhor, que é o berço da educação, o berço da tecnologia e da inovação. O mundo está buscando, o Brasil está buscando, Minas Gerais está buscando o que nós já temos. Nós temos que continuar investindo forte nisso. Para o nosso ouvinte nesse momento, você tem na sua mão acesso à internet, usa para aprender, né? Nada contra o Facebook, mas lembra assim, enquanto eu estou no Facebook, tem um chinesinho que está descobrindo o jeito de fazer melhor alguma coisa, seja ele uma pizza, seja ele uma função de um exercício ou um novo equipamento. O cara está usando a internet para pesquisar, nós temos na mão da gente essa ferramenta. E isso vai ficar patente cada vez mais. Cada vez que a economia dá um salto, essa parte de educação, das pessoas saberem o que querem fazerem, fica mais patente. E muitas vezes você tem que aprender sozinho, não é só a escola que te dá, não. Eu sempre brinco com a turma e falo, você tem uma ferramenta na mão, use para o seu próprio desenvolvimento e o bem da sociedade. Só para registrar aqui, eu estou com os dados aqui na mão, a Unifei é responsável por 4.759 empregos em Itajubá, o que equivale a 16,9%, 17% que você falou. Você abriu o estudo? Das pessoas, esse estudo está aberto, todo mundo pode colocar no Google aí, puxar essa informação e ler, muito importante. Isso mesmo. O valor movimentado em todos os setores de Itajubá soma 186 milhões e de toda a renda gerada na cidade,
mais de 122 milhões estão associados à universidade, ou seja, 4,5% do PIB de Itajubá. A pessoa tem que lembrar disso, porque eu fui estudante aqui, eu me lembro quando eu cheguei em Itajubá como estudante, tinha gente que não gostava. Pô, o que esse estudante está fazendo aqui? Esse cara vai quebrar banco. Eu nunca quebrei banco da praça, não é banco. Não é branco. Não é banco. O pessoal, esses caras fazem baderna. Gente, tem muito estudante que o cara tá firme. Eu sou um exemplo desse, ó. Estive por aqui. Para estudar, né? De verdade. O pessoal fala que Itajubá, todo mundo que passa por aqui tem um carinho muito grande porque foi acolhido, mas no princípio era problemático isso, hein? O pessoal não gostava, mas hoje já se conhece isso. Né? A contribuição à economia, né? A contribuição à economia local do setor estudantil, de todas, de FEP, de Unifei, de todas elas somadas, a medicina, vai só somando aí para você ver a quantidade. E né? tem uma coisa legal com tudo isso. Quando a gente fala da educação, nós estamos falando de uma maneira geral, eu não vou citar todas, mas as que me vêm à cabeça, que é a Unifei, a FACESM, a FEP, a Faculdade de Medicina e Enfermagem, além de outras que a gente tem outras iniciativas voltadas à área universitária, à distância e etc., né? Que são muito importantes para essas iniciativas que o Ricardo falou. Mas olha, nós temos uma fábrica de empresas aqui. Uma fábrica para poder colocar startups aqui, que é aquilo que ele falou no começo da entrevista, um círculo virtuoso de empresas não poluidoras, que contribuem com a qualidade de vida, com boa formação e que a cada ano elas saem dessas instituições e elas têm programas através dos núcleos de inovação tecnológica. A FEP tem, a FACESM tem, a Faculdade de Medicina agora está iniciando, a gente está fazendo parcerias, a Inovar está fazendo parceria com as outras faculdades, né? Parceria nossa com a ESI? Com a ESI também, agora uma área de inovação na área de saúde, que vai ser muito importante para o IDH de Itajubá, o Índice de Desenvolvimento Humano. A saúde, assim como a educação, tem um peso muito grande nisso. Nosso objetivo é ser o primeiro IDH de Minas. Nós estamos hoje em 4º lugar em Minas e primeiro do sul de Minas. Então isso o quarto nosso é só para chegar no primeiro, não é para ficar, manter o quarto. Agora você imagina. O objetivo é ser o primeiro. Mas olha, imagine o seguinte: essas empresas saindo das universidades e, primeiro, retendo esses estudantes, que Itajubá é conhecido em exportador de talentos. Mas se a gente começar a reter uma parte, nós já estamos fazendo com que a economia já seja privilegiada, porque eles estão contribuindo com isso. Não estão indo embora, estão gastando aqui. Fernando, eu tive a oportunidade por 3 anos de dar aula na Faculdade de Direito, na FEP, né? Em várias disciplinas. E eu fiquei assim, muito surpreso, primeiro, pela organização da escola, né? Então ali é uma logística, uma organização muito séria. Segundo, o perfil dos alunos, que é diferente do perfil da universidade, né? A grande maioria, não todos, mas a grande maioria, são pessoas que querem dar um passo a mais, que já são profissionais, já trabalham e estudam à noite, a maioria dos cursos são noturnos, né? Mas querem subir esse degrau da vida através da educação. Então você vê o esforço, o dia inteiro no trabalho, à noite estudando, madrugada para poder dar conta de estudar as disciplinas, etc. E vendo assim, mais de 3 mil alunos, 3.500 alunos hoje, se eu não me engano. Ou seja, é uma fonte citando uma, né? Tem a FACESM, tem todas as outras que a gente poderia citar aqui. Eu estou falando da que eu conheci, da que eu participei. Sugiro que você traga depoimentos dessas áreas aqui no seu programa. A gente pode voltar junto com empresas que se estabeleceram e que possam dar o depoimento. Acho que é importante. Itajubá no caminho certo, né? Isso. Nossa, a gente fica surpreso com o que esse entusiasmo que você está vendo meu e do Fernando aqui, a gente prega isso todo dia, tá? Então fomos recentemente agora a Belo Horizonte, fizemos esse entusiasmo com a CEMIG, só para dar uma ideia para você do que vem pela frente. Próxima semana, o lançamento do edital de eficiência energética da CEMIG vai acontecer aqui, na quarta-feira. Aí você fala, mas o que isso significa? Significa que os novos projetos de eficiência energética vamos estar participando ativamente. Isso vai acontecer na quarta. Na sexta que vem, a gente vai trazer aqui uma autoridade na área de energia solar para falar de cooperativismo de energia solar. Então, sementes de futuro. Porque quando a gente sai daqui, né, e fala com as pessoas, estivemos em Brasília recentemente, falamos no Ministério do que está acontecendo aqui, o pessoal fala, eu quero ir lá ver. Eles vêm aqui e lançam novos projetos com a gente. A gente está realmente muito otimista do que a gente está plantando assim para o futuro. E sempre não podemos esquecer ninguém. Quem está nos ouvindo, eu estou me sentindo excluído por causa disso. Manda uma mensagem para você aí, manda para nós que nós vamos
mostrar que você não está, e se tiver, a gente vai incluir, porque o trabalho é de todos, né? O nome é ecossistema. Ecossistema. Nós emprestamos Isso. o ecossistema Da biologia. da biologia exatamente para mostrar que está tudo integrado. Uma Todos célula fazem não parte, faz nada, mas o todos conjunto... fazem parte disso, todos. E se não estão, farão. Né? Esse é o esforço que a gente está fazendo para mostrar a questão da qualidade de vida em Itajubá. Portanto, todos devem fazer parte desse ecossistema e serem beneficiados pelas iniciativas que a Inovai, através da gestão do Rodrigo e do Christian, do Dagoberto e na questão do nosso parceiro Edson Pamplona e de todas as outras instituições, que são outras 5, contribuem para que isso possa efetivamente ser realizado de maneira profissional, de maneira sustentável, tirando nota fiscal, sem depender de contribuições do governo, sem depender de contribuições da sociedade em termos financeiros, porque tem que ser autossustentável, tem que buscar negócios, e isso gerando emprego e renda de alto nível de qualidade para o desenvolvimento de Itajubá, que é diferente de crescimento. Né? O desenvolvimento é manter a qualidade de vida no mínimo, para poder ir melhorando e subindo para ser a melhor de Minas Gerais. Esse é o nosso objetivo, nossa meta. O nosso amigo, também radialista, William Cantuária, estava mandando uma mensagem que, lembrando que o chão de fábrica também é importante, pois mais de 50% da cidade não tem ensino médio completo, né? William, muito obrigado pela participação. William, sem aqui. dúvida, o chão de fábrica é parte importante do sistema e ele precisa também evoluir junto com essa política de indústria 4.0, que quem está trabalhando no chão de fábrica também tem que se aperfeiçoar, porque está mudando o conceito do que vai ser feito no chão de fábrica. Antigamente, produzir era sair da areia, você transformar o produto na onde você estava. Hoje, a indústria de transformação pode ser só um pedacinho, né? Você pode estar numa usinagem, então você está fazendo uma peça que você já comprou, o bloco de alumínio ou de aço para usinar. Ou eu posso estar um estágio atrás, onde eu pego e faço a peça. Então, quer dizer, tem muitos estágios, e ele é muito importante realmente. Mas nós não podemos esquecer que a evolução natural é cada vez mais os processos sofrerem modificações. Me lembro quando eu comecei na minha época de engenheiro eletrônico, o pessoal falava assim: você fabrica ou monta? Eu falei, gente, a palavra é manufatura que faz com as mãos. Agora, o que eu faço depende da escala que eu estou. Eu posso apertar um parafuso para fechar um computador, eu posso soldar uma placa que vai dentro de um liquidificador, eu posso controlar um torno ou uma furadeira de precisão, é manufatura. Então, isso vai sempre existir, só que vai mudando o ciclo, e é importante todo mundo prestar atenção nisso e acompanhar, né? Ô Carlos, um exemplo aqui, só para ficar bem claro. A minha formação, quando eu fiz faculdade, eu era marceneiro. Para pagar minha faculdade, eu trabalhava na marcenaria. E naquela época, 20 anos atrás, nós tínhamos que vamos fazer um guarda-roupa. Então nós tínhamos que fazer todas as peças do guarda-roupa. Isso, você está dando um bom exemplo, cola, dizer de prensa, verticalizar versus depois acabamento nos esquadros, aquela coisa toda. Aí veio o desenvolvimento, veio o MDF e outros produtos afins, né? Isso. Que você faz a encomenda, as peças já vêm cortadas, você faz a montagem, ou seja, mudou, mas eu tenho que aprender a trabalhar com a tecnologia nova, né? Isso. Quem não se evoluir, não quero fazer a moda antiga, vai ficar para trás, vai ficar sem serviço. Teve um exemplo muito característico, o Maurício Bittencourt falou o seguinte, que ele é de formação na área de telecomunicações, e existia muito antes os bastidores que usavam para poder fazer as conexões da telefonista. Com a telefonista. Tirava um cabo e plugava para fazer telefonista. E aí as pessoas que trabalhavam nesses lugares, os profissionais, falaram, nossa, agora vai privatizar, né? Foi aquela onda que teve final da década de 90, 2000, e que privatizaram as telecoms, né? E a gente achava que quem estava no mercado de trabalho e que conhecia aquela tecnologia nunca ia poder ser dispensado, porque aquela tecnologia imperava. Quando chegaram as multinacionais e chegaram para poder falar da nova tecnologia, o cara falou assim, olha, eu estou tranquilo, porque eu que faço aqui todas essas conexões, só eu conheço, né? Pois a tecnologia que veio tudo por computador e falou, olha, nós só não queremos mais a tecnologia, como pode levar de graça para você, porque a tecnologia é outra. Então, o cara que só estava focado, fazer aquilo, apertar o parafuso lá, dos tempos modernos do Chaplin, acabou. A pessoa tem que a empresa está se reinventando, assim como o colaborador tem que se reinventar. A necessidade do colaborador aumentou, mas só que a função vai mudando.
isso não acontece da noite para o dia, acontece de ano para ano, né? Só que ninguém prevê essa velocidade, por isso que é melhor a gente sair correndo, né? O mais rápido que puder. O seu exemplo foi muito bom. Acho que Carlos, bem claro. Você tocou num ponto que eu queria tocar também. Você falou assim, ó, não acontece da noite para o dia. Né? E às vezes as pessoas têm uma cobrança que acham que você consegue desenvolvimento econômico, empresas, coisas, como uma varinha mágica, né? Que você toca ali e transformou, nasceu uma empresa. E não é um processo. Se a gente vai construir uma casinha simples, você leva 1 ano, 2 de construção, né? Imagina movimentar um negócio, né? Grande, com muitos empregos, é um movimento que vai tempo, né? Não é uma coisa do dia para a noite. Então, é preciso ter um mínimo de inteligência, né, para compreender que nesse mundo competitivo também há um processo, né, do prazo natural das coisas da vida, das fases, das construções da vida, para que tudo cresça. Mas, repito, Itajubá está no caminho certo ou não está? Estamos no caminho certo e esse otimismo que nós temos aqui, essa vontade de fazer, tem que ser de todos. Isso é importante. Cada um no seu trabalho, cada um no seu momento, mas nós estamos no caminho certo. O mundo está fazendo isso. Nós queremos contagiar. Eu diria para você o seguinte, a inovação e a tecnologia são iniciativas de maturação longa, mas acontece depois muito rapidamente determinadas mudanças. Itajubá, por exemplo, está usufruindo de determinadas coisas como a Inovai, porque já teve uma experiência como universidade centenária e iniciativas de algumas pessoas há 25 anos atrás. E que só veio culminar hoje com essas iniciativas agora. Usando essa palavra, Fernando, de inovação, vamos lembrar aqui que a inovação se dá também na gestão. Então, um hotel que vai continuar recebendo hóspede, vai continuar tendo que ter um quarto muito confortável. Eu posso inovar como é que eu estou fazendo a gestão. Um restaurante, que o objetivo é servir um alimento de qualidade para quem vai lá. Você tem como inovar. Inovar não é fazer um microchip mais louco do mundo, que isso é inovar em eletrônica. Você tem que inovar na gestão, inovar na agricultura, você tem que inovar no comércio, na relação com as pessoas, na saúde, na educação. Inovar é cada um no seu ambiente, fazendo diferente, fazendo melhor e pensando, poxa, como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso mudar meu modelo de negócio e estar na frente? E por que a FACESM faz parte? Né? É exatamente ela é da área de ciências sociais, né? Então, ciências humanas, então ela não tem um produto dela, tem serviços que ela pode inovar. Mas eu diria, só para complementar essa questão da maturação longa na inovação, muita coisa que a gente está colhendo hoje foi semeada há 25, 30 anos atrás. E muita coisa que a gente estamos colhendo frutos hoje. Sim. Muita coisa nós estamos deixando semeada hoje para as novas gerações colher daqui 5, 10, 15, 20 anos. A importância disso é a continuidade, não é continuismo, é continuidade. Às vezes as pessoas, por um ato de irresponsabilidade, ou às vezes por um ato de falta de formação ou informação, ou por vaidade, orgulho maior dos pecados, né, pastor? Aí o que acontece? A pessoa acha que conhece. A ignorância, junto com o orgulho, leva ao término de iniciativas fundamentais para o desenvolvimento de um bem comum de uma sociedade, que é o caso da inovação. Fernando, nós estamos aqui os três, né, como agentes políticos. Então, vamos dar a ótica política para o que nós estamos vivendo. Historicamente, né, eu não vivi essa história, mas já ouvi que em muitos momentos da vida política não havia essa interatividade, essa conexão da tríplice S, essa singularidade. Né? Então a universidade não conversava com a prefeitura tinha problema com os empresários e assim por diante. Então, vem o nosso prefeito, que é um gestor, que é um administrador, que é empresário, né, que tem uma mente moderna, e consegue há 6 anos criar, e chegamos hoje em 6 anos nesse ambiente que vocês deram uma aula aqui para nós, desse ecossistema, com a tríplice hélice funcionando, trazendo, assim, entre aspas, inveja para outros municípios, né? Eu quero fazer parte disso. Mas depende de uma continuidade, né? Nós temos mais 2 anos de governo. Quebrou daqui a 2 anos, entra, não conversa com a Unifei, não conversa. Você pode desmoronar um processo que está em maturidade, né? Maturação e franco desenvolvimento. É o complemento do desenvolvimento da Itajubá, junto com tudo que já existe aqui, colocar a inovação, manter, reter
Transformar em política de Estado. Tudo isso. Política de Estado. E não de governo. Essa é a missão de todos nós. Acima das pessoas. É Né? isso que é importante que a sociedade entenda. Todos estão incluídos, é o bem comum de todos. E é uma política, o Carlos lembrou muito bem, que eu estava esquecendo de falar, é uma política de Estado, não é de governo. Independentemente de quem esteja liderando o poder em Itajubá, no estado de Minas Gerais ou no Brasil, que leve em conta isso para não se perder o futuro que está sendo já usufruído nesse presente. Fruto de um passado que alguém deixou semente para a gente poder estar se alimentando hoje da inovação. Essa é outra característica interessante do ecossistema. Uma vez que o ecossistema começa a girar, ele vira o modus operandi, né? Vai funcionar assim. Mas nós temos que tomar o maior cuidado para que esse embrião que hoje já caminha, amanhã possa estar correndo. E esse é um trabalho que eu e o Fernando temos feito bastante. Queremos divulgar isso. O Rodrigo é o agente principal da transformação, junto com o Dagoberto. Isso no sentido de criação da Inovai, mas muitos outros em torno. Que a gente tem que dar uma continuidade para que as pessoas falem, não, faz sentido. E já está fazendo sentido. Então nós temos que continuar. Quando você traz gente para ver, quando você traz gente que copia esse modelo em outros lugares, você vê que, poxa, não estamos inventando nada. Vai lá em Israel, é assim. Vai na China, é assim. Ô Carlos, nós estamos chegando no finalzinho aqui, mas eu tenho mais uma pergunta. Nós já falamos da qualidade da educação, falamos da segurança, né? Os índices nossos são excelentes. Temos que melhorá-lo. Nunca tem espaço para melhorar. Sempre, não pode acomodar. O que é bom pode ser melhor. Pode ser melhor. O inimigo da excelência ou tá bom, né? Sempre pode melhorar. Mas tem um ponto aqui para a gente fechar, que normalmente é um ponto de crítico, né? Tem gente que tudo vai criticar mesmo, mas tá dando muita ênfase na questão do lazer, da qualidade de vida, lago, é teatro, é cinema, né? A beleza de Itajubá, e esquece da questão da empresa, do emprego, etc. Eu queria perguntar, cara, você que trouxe uma grande empresa, uma multinacional para cá, que era o CEO dessa empresa, o Bissacô, que fez sua carreira na GE mesmo, né? Na GE, vocês que participaram desses grandes grupos empresariais, são altos executivos, qual a importância da qualidade de vida da cidade para o mundo empresarial? O empresário, ele olha para essa qualidade de vida ou ele só quer dinheiro? Não, ele olha para essa qualidade de vida. Eu diria, primeiro, quando se fala que muito está sendo investido no lazer, na realidade, vamos lembrar que é tudo com PPP. Sim. Ou seja, quando eu falo PPP, é parceria público-privada. Quem está investindo são empresários. Não está sendo desviado nada que ia para a saúde ou para a educação para fazer o lazer. Não. A gente faz um convencimento de empresários que sabem que o conceito work, live and play, trabalho, tenho diversão e moro, são elementos importantes da qualidade de vida e atrair novos negócios. Eu trouxe, por exemplo, aqui o pessoal da Somar Meteorologia. Vão se implantar em Itajubá. Vai fechar São Paulo? Jamais. Lá vai ficar a parte comercial, que tem que vender lá. Agora, todo o desenvolvimento vem para cá, os caras estão fazendo fila. Eu quero ir. Puxa, eu quero ir embora. Eu não quero mais morar numa cidade que me estressa. Então, essa parte do lazer, da cultura, ele é muito, mas muito importante. Agora, claro que a gente tem que fazer com que isso seja financiado pelo poder privado, não pelo poder público. Agora, tem que ser fomentado por nós, que temos que acelerar. Então, eu diria isso, que é importante, número 1. Foi um item de escolha quando eu fui trazer a empresa para cá. Claro, o turnover, que é quanto de pessoas que vão embora da empresa aqui, é muito menor. O cara gosta do lugar que ele fica um pouco porque a empresa é boa e, claro, todo mundo precisa trabalhar, né? Mas muito também porque ele encontra o lazer aqui na região. Né? Então, e complementando, disse muito bem o Carlos, mas você imagina o seguinte, uma empresa de inovação que está lá em São Paulo, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, ou nos grandes centros de grandes cidades no Brasil. O custo do metro quadrado, questão da violência, a questão da perda de tempo no trânsito, na mobilidade urbana, agora a pessoa ela não vem, o empresário não vem para qualquer lugar só por causa da inovação e tecnologia. Ele fala assim, mas escuta, tem educação de alto nível para os meus filhos, para os filhos dos meus funcionários, para os meus colaboradores, mas lá tem arte, lá tem cultura, lá tem formação, lá tem lazer de alto nível, lá tem esporte, lá tem um espaço para todo mundo conviver. Isso, inclusive, faz parte das iniciativas do Parque Científico Tecnológico. O que o Rodrigo fez no Parque da Cidade é colocar
vamos dizer, o hall de entrada do parque tecnológico no parque da cidade. Então aquilo, você pega um teatro daquele nível, você pega todas áreas empresariais, parceria com a Cabelalto, o teatro. A parceria, o Cinear, é outra iniciativa Privada. Inclusive, nós começamos, trabalhamos junto, eu e o Rodrigo, para colocar o cinema autossustentável. Ou seja, colocamos uma geração solar junto. Mas quem que fez? Não foi a prefeitura, não. Quem fez foi o Cinear. Só que ele entendeu, poxa, isso aqui é uma sacada, um diferencial competitivo fantástico. Então, tudo isso integrado, os restaurantes, as coisas estão acontecendo, o esporte aberto num nível que a gente tem ali, aquilo ali tudo é poder de atração para que as empresas venham por causa da qualidade de vida. Se não tem qualidade de vida, nós vamos ser mais uma nos 853 municípios de Minas Gerais ou nos 5.500. Vai procurar aonde tem o operário mais barato. Mais barato. Não é por aí que a gente quer. A gente quer ser competitivo, certo? Ter o emprego. Mas acontece que nós não podemos falar, nós somos os mais baratos do Brasil. Eu queria só destacar uma outra coisa de operário, que muitas vezes tem acontecido o seguinte: cidades que têm muita indústria voltada a essa questão de produção intensiva, tem acontecido que elas não estão conseguindo mais fornecer mão de obra e estão importando mão de obra de vários lugares, inclusive fora do estado. E elas estão repensando para falar, puxa vida, eu gero aqui a minha produção, o operário vem aqui e leva o dinheiro para gastar na cidade vizinha, que não tem nada a ver com a minha cidade. E se não passar pela educação, não adianta. Não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira. A educação faz parte da grande revolução. E o grande diferencial de Itajubá é essa vocação educacional, para a gente chegar à ciência, tecnologia e inovação. Todos estão convocados a melhorarem a sua qualificação. Itajubá tem muitas escolas técnicas de alto nível, tem o CEP, tem o Senai, tem o Colégio Itajubá, tem outras iniciativas voltadas a ensino à distância, o Carlos falou muito bem da internet, e tem o CVT, que é uma iniciativa da própria prefeitura, o Centro Vocacional Tecnológico, é da administração do Rodrigo e do Christian. Está aberto à população. Mas voltando à pergunta principal dele, que ele falou a respeito de investir em lazer, quem está investindo em lazer são os empresários privados. Acho que essa é a grande mensagem. Essa é a grande mensagem. Não está deixando de fazer educação, saúde por causa disso. Isso faz parte. É gestão, né? Criativa, capacidade, bom relacionamento, influência, né? Liderança. Então, novamente, parabéns ao nosso prefeito. Bom, já é quase 11h10 aqui, passamos nosso horário. Vou abrir para vocês despedirem dos nossos ouvintes. Quem quer? Eu queria, mais uma vez, dar as boas-vindas ao Carlos Conte, que já é nosso parceiro através do Novai e faz hoje parte do nosso time, né, Tomazoli, lá dentro do secretariado. Agradecer também ao Rodrigo pelas oportunidades e o Cristo pelas oportunidades e a liberdade que nos dão de atuação, o que aumenta muito a responsabilidade da gente, né? É uma gestão que você disse muito bem no início, que é uma gestão buscando sempre o profissionalismo e não uma questão do cabide do emprego, com pessoas com perfil como o Carlos Conte, que dispensa apresentações. E agradecer ao espaço da Rádio Futura por essa oportunidade, estar mais uma vez aqui, podendo levar um pouco de informação e esclarecimento aos ouvintes da Futura. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fique com Deus. Que agradeço. Carlos? Obrigado. Bom, obrigado pelo espaço. É uma honra participar desse time e poder somar, como eu te falei, não tem ninguém que seja único, são todos que vão levar isso para frente e eu estou aí para colaborar bastante, trazer essa experiência da área privada para ser aplicado realmente de maneira a melhorar a produtividade de todo mundo e fazer a gente ir para o próximo nível. Convoco aí todo mundo a participar disso. Isso é um trabalho de muitas mãos. E agradeço muito a oportunidade ao Rodrigo e a todo o secretariado de estar podendo participar tão ativamente e, vamos dizer, fundir, né, fazer quase uma fusão da Inovai dentro desse conceito que nós estamos implantando. Bom, Carlos Bissacô, parabéns pelo trabalho. Carlos, seja muito bem-vindo à equipe. O microfone aqui do Prefeitura Informa está à disposição, sempre que vocês precisarem estarem aqui, trazer novas informações, boas notícias, né, para a população. Está à disposição. Você, nosso ouvinte, muito obrigado pela atenção, né, essa manhã gostosa. Que Deus abençoe, um bom final de semana a todos nós. Um ótimo final de semana a todos. Um abraço.